Que bom estar aqui e poder partilhar da palavra do Senhor. Uma palavra que certamente é para a sua vida e também para a minha. E eu convido você a acompanhar o livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 13. Nós não vamos ler, você pode apenas acompanhar. É um texto conhecidíssimo. Fala do Monte da Transfiguração, da visão de Deus, da visão do Senhor por meio de Jesus para a vida daqueles homens que tiveram a oportunidade. E eu diria que nesta manhã você tem a oportunidade também de absorver, de beber, de comer, de receber essa palavra da parte de Deus. Nós não vamos ficar aqui usar esse tempo para falar sobre sertão nordestino. Só considerações iniciais. O pastor Renato e vocês têm ido ao Rio Grande do Norte por direção de Deus. Nós entendemos que Ele estava dando para nós uma nova direção. Não tivemos nenhuma dúvida disso. Ele falou de maneira muito clara de diversas oportunidades, de que nós deveríamos ultrapassar limites, de que deveríamos colocar a base da nossa missão lá no sertão da Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte. Deus também deu para mim a direção de que eu não estaria mais me dedicando a um local, a uma igreja, a um ministério, durante todo esse tempo servindo junto com os batistas, mas agora Ele estava me dando uma incumbência de servir ao povo sertanejo através do ministério Alcançando o Sertão. Isso para nós era um desafio muito grande. Havia muitas perguntas, muitas inquietações, havia muitas dúvidas, mas todas aquelas dúvidas, a cada momento Deus estava dirigindo, Deus estava respondendo. E nós fomos para uma cidade pequena do Rio Grande da Paraíba, e lá não tinha casa para alugar, lá não tinha, era muito difícil. E Deus então mostrou para nós tudo, e Deus foi fazendo, e adquirimos um terreno ali naquela cidade. Uma igreja lá em Tampa, nos Estados Unidos, comprou o terreno. O terreno custava R$60 mil. Nós começamos a orar no local que queríamos, e uma igreja comprou ali por R$40 mil. Nós estamos com o terreno lá, e nós estamos com um projeto. No final, você pode então adquirir um chaveiro desse que simboliza. Você vai adquirir e você vai então ter como um símbolo de oração. Mas se você adquirir aí, dá uma oferta de R$10 ou quanto você quiser. Eu quero levar gratuitamente, leva isso. Mas é para nós adquirirmos um som e comprar uma tenda para então reunir ali naquele local. E aquele local era um pouco isolado, quase não tinha casa. A cidade está toda crescendo em torno do terreno. Cresceu assustadoramente. Só a prefeitura está construindo mais de 100 casas para doar para as pessoas ali em torno daquele terreno. Querido, e nesse texto eu quero dizer aqui 3 coisas para você nesta manhã. Primeira coisa, nesse texto, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz que Jesus levou os discípulos, Pedro, Tiago e João, levou para onde? Para o monte. Primeira palavra de Deus para a sua vida nesta manhã é a palavra de direção. Nós precisamos andar na direção de Deus. Ele nos leva ao monte para falar conosco. Ele trouxe você daqui nessa manhã para falar contigo, para falar diretamente com você, para falar na tua mente, no teu coração, na tua casa. Talvez nesta manhã você esteja com dúvida de alguma coisa. Você não sabe para onde Deus quer levar. E esta dúvida se acaba aqui nessa manhã. Nós nos movemos na direção de Deus. O nosso ministério se move na direção de Deus.
naquele período eu não tinha nenhuma dúvida de que Deus estava me dirigindo para ultrapassar os limites do Rio Grande do Norte, e ali na Paraíba estabelecemos a base da nossa missão. E Deus tem falado conosco, e Ele tem nos levado a comunidades, a lugarejos, e Ele tem levado pessoas ali. E ali nós estamos então, à semelhança desse texto, entendendo de que é o monte de Deus, que Ele fala conosco. Aonde Ele nos leva, Ele tem uma palavra para nós. Aonde Ele nos leva, Ele quer dar a direção. Aonde Ele nos leva, Ele quer falar ao nosso coração. Aonde Ele nos leva, Ele quer apontar caminhos. Aonde Ele nos leva, Ele quer manifestar a sua glória na nossa vida. E ali estava, diz que eles foram levados. E ali, aonde eles foram levados, havia uma direção da parte de Jesus para a vida daqueles homens. E tem mais, quando Ele direciona as nossas vidas, Ele está nos direcionando para Ele nos dar uma palavra, para que a gente possa ser instrumento de Deus para direcionar a vida de outras pessoas. Ali era um lugar onde Deus estava preparando aqueles homens, estava capacitando aqueles homens, estava dando uma palavra de direção e estava dizendo para eles que ele seria direção de Deus na vida de outros. Segundo lugar, primeira direção, guarda isso, recebe isso. Deus tem direcionado esse ministério aqui da Igreja Viva, do pastor Renato, da sua liderança. Quem tem encontrado esse lugar aqui, tem encontrado a direção de Deus, e Ele tem feito isso na minha vida também. E a palavra de hoje para a sua vida é direção. E a direção, quem aponta o alvo, quem aponta o caminho, quem aponta a direção é o Senhor Jesus. Segunda palavra, visão. E quando eles estão ali no monte, eles foram direcionados, eles subiram, eles não tinham noção do que ia acontecer. E quando eles estão lá, Deus dá uma visão para eles. E a Bíblia diz de que houve a transfiguração, não do monte, mas da pessoa do Senhor Jesus. E do seu olhar e da sua visão. E ali eles tiveram a visão da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. A presença de Deus se manifestou. Ali eles presenciaram o Shekinah de Deus, a nuvem da presença do Senhor, da glória de Deus. Aonde Ele nos leva, nós vamos ter um encontro com a glória de Deus, com a manifestação da presença do Senhor, da graça do Senhor. Você veio aqui nesta manhã, exatamente para que você possa experimentar um pouco da glória de Deus. Eu digo um pouco, porque nós não temos a capacidade, somente lá na glória, de ter a plenitude da manifestação da glória de Deus. Deus estava dando a eles uma visão, Deus estava manifestando a ele a glória do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não conseguimos experimentar. Outro dia eu estava orando ao Senhor e eu clamava ao Senhor, e eu comecei a pensar que o Senhor não me ouvia, que o Senhor não me atendia, e Deus silenciou naquele dia, naquela noite, e eu ficava me perguntando, por que Ele tinha silenciado? Por que Ele não ouvia? Por que Ele não me respondia? Exatamente porque na manhã seguinte Ele estava manifestando a sua presença, Ele estava dando direção para a minha vida, Ele estava respondendo às minhas inquietações. E aqui nesse texto, e aqui nesta palavra,
Ali Jesus se revelou e eles viram a santidade do Senhor, a santidade. Eles estavam com vestes brancas, é a manifestação da santidade de Deus. Nós precisamos contemplar o Senhor, não podemos viver a vida cristã sem entender a presença dEle, sem entender a santidade dEle, sem entender que nós somos separados, que nós somos escolhidos, que nós somos guiados para experimentar a sua presença, para ser cheio da sua glória, para entender o seu espírito, para ouvir a sua voz, para ser sensível que Ele quer falar conosco. E lá no sertão tem sido assim. E lá no sertão nós temos experimentado isso, e a minha vida tem se movido nessa direção, e o Espírito tem nos levado a lugares onde nós não imaginávamos que tinha gente, e ali Deus tem manifestado a sua glória, e nós temos experimentado a glória de Deus. Esses dias eu fiquei enfermo, e eu estava doente, e curava de uma coisa e aparecia outra. E aquilo estava me incomodando, e aquilo estava me perturbando, e de repente então eu fui medicado, e quando eu tomei um remédio, eu entrei numa sala virtual de oração, que estava exatamente eu e o Daniel e um outro irmão lá em Tampa, nos Estados Unidos, e nós estávamos nessa sala de oração. Quando eu tomei o remédio, eu vomitei, eu saí dali, aí depois eu voltei para a sala virtual de oração. Quando terminou, eu disse: eu tenho uma palavra. Deus está dizendo de que essa enfermidade não é para ser tratado com antibiótico, mas o antibiótico é a terapia de Deus. Ele quer tratar a minha alma, Ele quer dar uma nova direção, Ele quer, na verdade, me usar. E eu disse ali, naquele momento, e durante todo aquele tempo, durante 7 dias de antibiótico, cada dia Deus me dava uma palavra, cada dia Deus me dava um comando, cada dia Deus me dava uma direção, cada dia Deus falava ao meu coração, e tem sido assim, e Deus foi manifestando a sua glória através da sua presença, e Deus foi me dando a visão, e aí Deus foi falando conosco, e eu estou aqui exatamente compartilhando o que aconteceu comigo, o que aconteceu nesse monte de Deus, e aqui você está nesta manhã, recebendo a visão do Senhor, através da liderança da igreja, através do ministério desta igreja, através do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Deus quer sempre falar contigo, porque Ele quer manifestar a glória do Senhor, para Ele te usar grandemente. Por último, direção de Deus, visão de Deus. E aí, eles disseram assim: vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma tenda aqui. Aqui está muito bom, aqui está muito gostoso, aqui está muito agradável. E se você observar, acho que é o versículo 9 aí, do nosso texto, o que é que Jesus fez? Jesus leva eles para o monte, e Jesus agora desceram. E sabe o que eu entendo isso? A palavra que eu quero dizer para você: nós vamos ao monte, para sermos preparados para descer para a missão. A missão é vivida com os outros discípulos. Estava lá só o grupo de um pequeno grupo, e ele está dizendo assim: o pequeno grupo é para somar com o grande grupo. E aí eles desceram. Vocês vão viver em missão lá na realidade do povo, lá no meio do povo. Meus irmãos, nós estamos em missão. Você tem uma missão no seu condomínio, você tem uma missão lá na sua escola onde você estuda, você tem uma missão no seu grupo de relacionamento, você tem uma missão representando essa igreja e representando a missão de Deus. Você está em missão lá no seu trabalho. Você está sendo comissionado pelo Senhor para viver em missão. A direção de Deus, a visão de Deus, a manifestação da glória de Deus é para que a gente seja usado por Ele em missão, alcançando outros, abençoando outros, orando por outros, e assim colocando, sendo reflexo da glória de Deus na vida de outros. É isso que Deus quer fazer conosco. Esta igreja está em missão, nós somos esta igreja. A igreja do Senhor está em missão, nós somos a igreja do Senhor.
nós somos recebidos no monte para sermos preparados, recebermos a direção do Senhor, experimentarmos da sua comunhão, experimentarmos da sua glória, para que sejamos instrumentos de Deus, ferramentas de Deus, sermos agentes de Deus, embaixadores de Deus, em missão, no sertão nordestino, em Campinas, em São Paulo, no Japão, na África, aonde quer que estejamos, nós estamos em missão de Deus. A sua família é uma missão de Deus, a família desta igreja é uma missão de Deus, você que está aqui, está em missão, e nós não podemos fazer a missão de Deus sem a direção do Senhor. Nós não podemos fazer a missão de Deus sem a direção do Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos fazer a missão de Deus sem antes experimentarmos da comunhão e da presença e da glória do Senhor. Então Deus nos leva ao monte, Deus nos leva à sua presença para dar direção. Deus nos leva à sua presença para experimentarmos da sua glória, mas Deus nos leva lá, acima de tudo, para nos capacitarmos para a missão que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Nós somos os agentes do Senhor. O tempo é agora, a hora chegou. Se não for você, quem será? Se não for eu, somos nós somos os agentes de Deus em missão. Deus é quem nos leva ao monte, Deus é quem nos faz descer para viver a realidade da vida, para viver a realidade das pessoas que estão perdidas, para viver a realidade das pessoas que estão sem esperança, para vivermos a realidade das pessoas que não têm direção. Eu sou a direção para a vida de muita gente, porque eu sou agente do Senhor. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida, nas suas atitudes, na sua missão lá junto com eles. Eu estou em missão, nós estamos em missão para a glória de Deus. Nós somos agentes para espalhar a glória de Deus. Queridos, e eu quero concluir dizendo o seguinte: a Bíblia diz que foram certos dias depois, e se você ver o versículo 1 do nosso texto, ali havia uma promessa. É a promessa do reino e do poder de Deus. Nós temos uma promessa, e nós vivemos esta promessa, e nós já recebemos esta promessa, e nós somos parte dessa promessa. É o reino de Deus em nós, é a vontade de Deus em nós, é o que Jesus disse na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Que Deus abençoe a tua vida.